Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto super frequente no consultório, que são os distúrbios gastrointestinais nos primeiros meses de vida dos lactentes. E para isso eu vou contar com a doutora Ana Paula Costa Bromberg, que é médica formada pela Universidade Federal do Amazonas. Aí ela foi fazer a residência de pediatria lá no Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Depois fez uma especialização em gastroenterologia pediátrica na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E depois ainda fez uma pós-graduação em nutrição infantil pela Universidade de Boston. Ana, muito obrigada por ter vindo, Obrigada, é um prazer estar aqui. E olha, eu vou te falar que para mim é o que arranca meus cabelos nos primeiros meses das crianças, na hora que eu estou fazendo a puericultura, são as queixas mesmo dos gastrointestinais que são muito frequentes. E aí eu queria saber, assim, quais são as alterações fisiológicas mais comuns nesses primeiros meses que você vê na sua prática clínica? O principal sintoma que a gente tem, que ele nem se enquadra ainda no diagnóstico exatamente, seria a regurgitação do lactente. Certo. Essa é a principal. Mais do que as cólicas, né, dos lactentes, a disquesia, eu acho que é o principal sintoma que a gente tem de queixa dos pais, a regurgitação, né? Mais conhecido como refluxo gastroesofágico, mas, assim, como sintoma, a regurgitação. Certo. E aí, essa queixa da regurgitação é um manejo que eu, como pediatra geral, já posso fazer? Ou eu sempre que os pais estiverem se queixando, eu preciso pensar em encaminhar para um especialista? Não, a gente tem a regurgitação, que ela pode ser fisiológica, né? Eu acho que é isso que a gente tem que saber diferenciar num primeiro momento. Então, saber acalmar os pais, eles entenderem que a quantidade de regurgitações não diz a gravidade da doença. Então, existe os bebês que são regurgitadores. Né? E o que vai chamar a atenção para a gente ter aquele start, aquela coisa, o que a gente vai começar a se preocupar ou começar a encaminhar para o especialista. Então, assim, o número de regurgitações não fala muito a favor, né, de um quadro mais patológico. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar se essa regurgitação ela entra numa característica de regurgitação fisiológica ou patológica. Certo. Se ela estiver dentro desse padrão de regurgitação fisiológica, está tudo bem. E quais são os sinais, né, que a gente consegue ver? Então, assim, o número de episódios não diz tanto sobre isso. A gente tem os regurgitadores felizes, né? Que são aqueles bebês que vivem regurgitando. Então, são mães que dizem, doutora, eu troco a roupa 10 vezes por dia. Né? Mas um bebê que não tem nenhuma repercussão por conta dessa regurgitação. Certo. Então, são crianças que, primeiro, assim, o aparecimento dos episódios, eles têm que ocorrer por volta de acima de 3 semanas. E não podem, assim, foge um pouco do padrão se eles passarem o aparecimento, no caso, de 5 meses, 6 meses. Então, assim, pode persistir, né? Tem crianças que têm a atividade motora, tem um esfíncter mais incompetente e persiste por mais de 6 meses, mesmo com a introdução da alimentação, que são alimentações mais pastosas, né? O refluxo diminui um pouco mais, mas o início dos sintomas, né? Isso é bem característico. Você notar aquela criança que uma semana ou saiu da maternidade já começou com uma regurgitação, né? Uma regurgitação mais intensa, então você tem que ficar com um olhar mais diferenciado. Certo. Ou aquele bebê que nunca teve regurgitação, e a partir dos 5 meses, que é um bebê que já fica numa posição mais ereta, né? Já tem uma sustentação boa do pescoço e... Já come mais sólido. Né? E aí ele começa a apresentar um episódio de refluxo. Então, isso chama mais atenção. Certo. Né? E dentre o bebê que já está dentro desse quadro, né, de regurgitação, mas que começou de uma maneira com 40 dias, 45 dias, e ele persiste, nós temos sinais, né, que chamam a atenção. Então, que a gente chama de alterações patológicas, e essas alterações elas podem ser esofágicas ou extraesofágicas, né, que no caso a gente chama muito de aerofáríngeas, né? Então,
quais são essas situações? Então, são refluxos que tenham raios de sangue, que a gente conhece como, né, hematemes. Certo. Então, isso chama mais atenção. Um bebê muito irritado, muito choroso, que mama, ele sente fome, né, mas ele mama, então ele tem sinais de disfagia. Entendi. Então, na hora que ele está mamando, na hora que ele está fazendo a deglutição e que tem os movimentos do esôfago, que tem uma reação inflamatória no esôfago, ele sente dor, né? Então, o bebê que tem a recusa alimentar, que chora, sinais de posturais, né? Então, o bebê que tem... faz aquele opstótono, joga a cabecinha um pouco para trás, faz uma retificação, né? Isso são sinais que chamam a atenção. Perda de peso também, e né? esse é o padrão, assim, que a gente leva muito em consideração. Então, bebê, assim, ele é choroso, ele regurgita bastante, né? E aí você sempre está perguntando, como é esse resíduo? Não, é leitoso, é um pouquinho amarelado, chega a ser bilioso, que é um outro fator também que pode chamar a atenção. Náuseas. Então, as regurgitações, elas têm que ser muito espontâneas, né? O bebê não pode fazer aqueles sinais de náuseas, né? Então, são aquele bebê que você está segurando, está brincando, e o bebê tem aquela regurgitação espontânea. Então, basicamente, é o refluxo em si, né? Se ele se fecha ali naquele quadro, ou com vários episódios por dia, mas ele não tem nenhum sintoma esofágico, que caracteriza mais uma esofagite de refluxo, certo, né? Ou alterações extraesofágicas, né? Que podem ser uma laringite, né? Laringite de repetição, apneias por broncoaspiração, e principalmente o peso. Se o bebê tem uma curva de peso boa, né? É sinal que ele está mamando bem, que ele está absorvendo o que ele está mamando, então a gente não tem muito o que se preocupar. É sempre orientar, fazer o quê? As medidas anti-refluxo. Esse é o principal tratamento do refluxo. E eu sempre falo assim, o refluxo, quando você tem as regurgitações, o organismo ele tem manobras, né, para melhorar aquele refluxo, para melhorar aquele ácido, né? Certo. Então, a gente tem um clearance esofágico, né? A gente quer a produção de saliva para você ficar engolindo e lavando mais aquele ácido. Então, a gente tem essas manobras anti-refluxo. Então, normalmente, as alterações secundárias ao refluxo, elas já são quando você, assim, já rompe as barreiras anti-refluxo, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar para os pais que as medidas anti-refluxo são muito mais importantes do que as medicações, né? As intervenções medicamentosas. E quais seriam elas, essas medidas anti-refluxo? As medidas anti-refluxo. Então, assim, a gente pensando em bebês em aleitamento materno. Ótimo. Né? Continuamos com o aleitamento materno. Bebês em fórmulas, tentar usar uma fórmula espessada. Isso tem descrito na literatura, inclusive, né? Lembrar assim, ela diminui os episódios de refluxo, né? Mas ela mantém o tempo de ação do refluxo no esôfago. Tá. Então, quando você tem um refluxo usando uma fórmula espessada, você vai ter o contato do leite, do ácido, com o esôfago, e dali você pode desenvolver esofagite. Só que você vai diminuir o número de episódios. Legal. Tá? E colocar o bebê pelo menos 30 minutos em pé, após as mamadas, né? Eu sempre falo para as mães, porque elas olham, né? Você tem que, de madrugada, quando a gente fala assim, olha, cada mamada você tem que deixar pelo menos 30 minutos em pé. Então, a mãe abre um olho para você. Aí você fala, não, você não precisa ficar em pé, né? O bebê precisa ficar em pé. Então, você pode sentar na sua poltrona de amamentação, né? Colocar o bebê em pé. Eu sempre faço uma medida de segurança que você tenha anteparos ao redor, né? Isso é uma medida de segurança. Eu sempre falo para as mães, né? O sono trai, né, as pessoas, né? Então, aquela história, vou amamentar deitada. Não, você pode dormir por cima do bebê, né? Não amamentar deitada,
né? Porque daí o bebê vai estar ali numa vai posição estar deitado, ruim. vai estar numa posição que o esvaziamento gástrico vai ser muito ruim. Entendi. Né? Não trocar as fraldas após as mamadas. Então, só realmente se o bebê estiver muito incomodado. Para não manipular Para muito. não manipular. Na hora que você troca a fralda, você deita o bebê. Na hora que você tira a fralda, você levanta o bebê. Então, você aumenta, né, a probabilidade de refluxo. Aí você levanta, limpa, você passa creme, você baixa, você levanta, né? E aí vem uma manipulação muito grande. Então, a gente sempre pede isso. E o decúbito elevado, se conseguir, né? Certo. Porque a gente sabe que, às vezes, é complicado, né? O bebê, você compra aqueles travesseiros anti-refluxo, o bebê desce um pouquinho, né? Então, geralmente, a gente pede para colocar algum cálcio no berço. Certo. E o berço fica numa angulação, que também não pode ser muito alta. A gente pede a 45 graus, mais ou menos. E fazendo essas medidas, eu falo que isso é muito mais importante que a intervenção medicamentosa. Às vezes, você dá uma medicação, 20 minutos depois você está chacoalhando o bebê. Então, não adianta, e não adianta nada. Então, realmente, assim, ela é muito melhor, a ação é infinitamente melhor do que a medicamentosa. A gente deixa as medicações para as repercussões do refluxo. Então, na verdade, quando você trata um refluxo, você vê um bebê tratando um refluxo, você já saiu daquela regurgitação funcional. E aí a gente está falando de uma doença. De uma doença do refluxo. Tá. Então, você já está tratando os sintomas. E quais seriam esses? E qual seria a medicação? Você não precisa necessariamente falar o nome, mas assim, como é que a medicação atua? Como é que funciona quando esse bebê precisa de medicação? Tá. Então, assim, a gente entende que, lógico que você está falando que você pode ter 3 refluxos, o seu bebê pode ter 3 regurgitações, refluxos por dia, ou ele pode ter 10, que se ele não tiver nenhuma repercussão, tá tudo ok. Não precisa. Agora, você entende que um bebê que tem 10, 12 por dia, a probabilidade dele fazer uma esofagite de refluxo é muito maior do que um bebê que faz 3. Certo. Né? A probabilidade dele fazer microaspirações o tempo todo e fazer uma laringite é muito maior do que o bebê que faz 3 refluxos, Certo. né? Então, quando você tem um bebê que tem essa regurgitação funcional, que é mais leve, a mãe fala que faz as medidas, ela consegue segurar um pouco mais, acaba que são só as medidas anti-refluxo. Certo. Quando você tem um bebê que é mais um regurgitador, né, que a gente chama aquele bebê regurgitador, então esse bebê você tem que olhar um olhar mais diferenciado. E aí você pode entrar com as medicações antiácidas que estão no último guideline de refluxo, né, que não é um guideline muito novo, que são as medicações antiácidas. Então, Certo. o que elas vão fazer? Elas vão deixar essa secreção, né, menos ácida. Então, quando ele tiver o refluxo, vai ser pouco contato de ácido com mucosa, ou mucosa esofágica, ou mucosa de vias aéreas superiores, né, caso ele faça microaspirações durante o dia. Então, essas são as medicações de escolha. Certo. Né? Em relação, quando a gente já vê um bebê com um quadro de esofagite por refluxo, então a gente tem a indicação, por algum curto período, de fazer inibidor de bombas de prótons, que não é um tratamento a longo prazo. Então, se realmente você tem algum bebê que você tem a suspeita bem clara e está bem evidente que ele tem uma esofagite de refluxo, você tem a indicação de usar o inibidor por um curto período de tempo, né? Quando você corrige essa questão da esofagite, não do refluxo, deixar muito claro isso para a mãe, Certo. né? Que ela vem com aquela ideia que você vai Acabar com o acabar refluxo. com o refluxo. Não, ela tem que entender que vai melhorar o quê? A irritabilidade, né? A disfagia, as mamadas vão ficar mais tranquilas, vai ser um bebê que vai dormir melhor, né? Ele não vai ter um sono agitado, vai ser um bebê que não vai ficar ruminando, né? Então, a gente vai melhorar essa parte. Ele melhorando, a gente tira essa medicação e volta com a questão anti-refluxo. E se é um bebê que realmente você diz assim, não, eu acho que realmente ele vai continuar com inúmeros episódios de refluxo, a probabilidade dele voltar e fazer uma esofagite vai ser grande, então a gente deixa a medicação antiácida. Entendi.
Então, são abordagens diferentes, né? Isso. E aí me conta uma coisa, tem o refluxo e também tem a disquesia, né? Que é uma outra queixa muito comum. O que é a disquesia? Então, a disquesia, ela é um conjunto de sintomas e é bem complicado, né? Às vezes até para o gastro é complicado, Sim. né? Então, a disquesia, ela é digamos assim, o bebê, ele não tem... Hoje a gente sabe que tem a relação intensa de intestino-eixo, intestino-cérebro, Certo. né? Então, ele, naquele momento, ele tem um comando cerebral para iniciar a motilidade intestinal. Então, ele tem uma contração de musculatura abdominal, ele tem motilidade intestinal, mas ele não tem o relaxamento do assoalho pélvico. E não é exatamente aquela hora que ele está pronto para evacuar. Então, às vezes, como que ocorre a fisiologia da evacuação? Você tem fezes que chegam num reto, né? E aí você tem aquele estímulo e você começa a contração e você tem a contração do esfíncter anal, né? E o relaxamento do esfíncter anal externo. Então, você tem um recolhimento do assoalho pélvico e aí você tem o relaxamento do esfíncter anal externo e você começa a ter a evacuação. Certo. Então, a disquesia, ela entra numa fisiologia da evacuação totalmente irregular. Então, é uma imaturidade total do sistema digestivo. É uma pequena porcentagem dos bebês que tem. Certo. Então, são bebês que têm um choro forte, com uma motilidade intensa, e eles choram, eles fazem força, porque... Eles acham que vão fazer cocô. E não tem ainda nem fezes na cavidade retal, não tem um relaxamento do assoalho pélvico. Então, a mãe se queixa. Ele começa com cólica, ele chora, ele faz força, ele fica vermelho, ele contrai o abdômen, ele faz força para evacuar, mas não sai nada. Ele sua e não sai nada. E no momento que ele vai evacuar, que é o momento certo, no final da tarde, ele não tem nenhum desses sintomas. Não está relacionado. Ou não está relacionado. E aí, no momento da evacuação, ele faz. Nós temos também a disquesia que a gente tem assim, a disquesia que ocorre todos esses eventos e não tem evacuação. Entendi. E tem os eventos da disquesia com a evacuação. Só que são evacuações amolecidas. Então, parece toda uma sintomatologia de crianças que têm constipação. Um esforço. Um esforço, então, faz aquela prensa abdominal, mesmo sendo bebezinho, né? Ele faz aquela prensa abdominal. E aí, com uma mistura de cólica, então, ele chora, faz esforço, mas não tem a fisiologia da evacuação. Então, não tem relaxamento do assoalho pélvico, não tem o relaxamento do esfíncter anal externo, e não sai nada. E ele fica minutos, horas, às vezes, incomodado. Né? E quando sai, porque ele faz tanta força, saem evacuações amolecidas. Então, ele entra num diagnóstico diferencial, não às vezes pelo gastro, às vezes pela própria mãe que chega, às vezes já com o pediatra e fala: e agora ele está apresentando constipação. E por que você acha isso? Porque agora ele está fazendo muita força para evacuar, ele chora muito, né? Ele sua muito, ele fica vermelho, e as fezes são tão duras que não saem. A percepção é isso. Entendi. Né? As fezes são tão duras que ele nem consegue fazer. Ele faz tanta força e não sai nada de tão dura. E, né? Na verdade, não é. E, na verdade, não é aquele momento da evacuação. Entendi. Né? Uma relação do eixo intestino-cérebro totalmente desordenada. E, no segundo momento, ele cansou e parou. E, quando foi à tarde, ou depois do almoço, ou depois na hora que ele acabou de mamar, já fez até sem força. E aí você pergunta: e como são as fezes? Amolecidas. Então é só a disquesia, né? É só a disquesia. É todos esses eventos que ocorrem num determinado momento, os eventos ocorrem juntos, num determinado momento, num curto determinado momento de tempo. E, nesse momento, pode haver ou não evacuação.
mas as evacuações não são endurecidas. Certo. Porque a gente tem a constipação mais precoce. Então, Entendi. a gente tem que diferenciar, até porque a constipação precoce, ela é um sinal patológico mais. Então, quando você vê um bebê com disquesia, você tem que diferenciar bem se é disquesia mesmo. Certo. Porque se você cai na parte da constipação precoce, porque a disquesia ela ocorre no momento mais precoce, né? Não é um lactente mais... É um lactente jovem que ocorre a disquesia. Até que idade a gente espera uma disquesia? Até que quantos meses? Olha, normalmente 6 meses. Até os 6. Porque 6, ele já entra num quadro que pode caracterizar uma constipação. Ele não está só no leite materno. Entendi. Ele não está só em fórmula, não está só em leite materno. E aí, com 6 meses, você entende que esse é um ponto da disquesia. Quando você acompanha um bebê com disquesia, a disquesia do lactente, ele é um forte candidato a ter uma constipação. Então, quando aquele bebê faz a introdução alimentar, você já começa a fazer uma introdução alimentar com alimentos que sejam mais ricos em fibras, né? Então, você sempre, quando você introduz a fruta, vamos colocar 2 frutas que soltam para uma que prende, sempre apresentando todas as frutas. Sim, sim. Mas sempre fazendo essa proporção. Então, vamos colocar, quando você fizer a papa, a comidinha, você coloca sempre todos os grupos e você tenta acrescentar mais uma folhinha que não dê tantos gases. Entendi. E que não vá competir, você não vai colocar um brócolis com couve, né? Você não pode colocar um brócolis com alface. Então, que não couve, né? Então, uma coisa... Então, assim, normalmente é uma questão de lactentes mais jovens. Certo. Porque se ele entra nesse quadro com mais de 6 meses, então já não é uma coisa tão fisiológica. Entendi. E aí, a partir dos 6 meses, você já consegue mexer com essa questão com a introdução alimentar. Né? E aí já entra com 6 meses esse quadro, a gente já começa a avaliar a questão das evacuações. As evacuações não vão ser mais tão líquidas, porque ele não vai estar em aleitamento materno exclusivo, né? E aí a gente já entra uma questão da introdução alimentar. Então, ele é uma questão bem precoce mesmo. Até porque, quando chega com uns 3, 4 meses, a gente já consegue ter uma melhor maturidade do sistema digestivo e uma melhor... coordenação desse eixo, né, intestino-cérebro. Tanto que as figídeas, elas mudaram um pouco de nomenclatura, né? São as figídeas que são Functional Disorders, Gastrointestinal Functions, né? E aí, agora elas têm elas têm uma outra nomenclatura que ela é Disorders Gut Brain. É mesmo? Olha. Então, mudou, porque está tudo relacionado com a questão eixo intestino-cérebro. Então, quando começa a ter mais essa maturidade, a gente começa a ter a maturidade do sistema digestivo também. Nossa, então é mais difícil do que eu imaginava. Eu acho, na minha visão, uma das questões mais difíceis, a disquesia do lactente. E é um bebê que, quando ele sai da questão da disquesia, você fica esperando os 6 meses por uma constipação. Você já está na expectativa ali, né? De uma constipação. Olha só. Então, é um bebê que você tem que ter um olhar mais reservado mesmo. Entendi. E as crianças... Você falou do refluxo como a mais comum, mas eu tinha a impressão, pelo menos na minha prática, eu tenho a impressão que a cólica é uma coisa que angustia mais os pais do que o refluxo. A cólica angustia mais os pais. Mas o refluxo é mais frequente. O refluxo é mais frequente. Olha só. E aí as cólicas, né? Quando elas começam? O que são as cólicas? Por que elas deixam os pediatras e os pais tão desesperados? Então, a cólica, ela é uma total imaturidade do sistema digestivo. Certo. Então, é outra coisa também que ela tem para você... A cólica, a gente não pode considerar assim, a cólica do lactente. Ela tem também os padrões dela de fisiológico, de funcional, e os padrões dela patológicos, né? Então, são cólicas que, antes das 3 semanas, a gente já fica com um olhar mais reservado. A não ser que
uma mãe que não amamentou, né? Saiu com fórmula desde a maternidade e ela está tentando acertar nas fórmulas, né? A gente tem todo um problema de bebês em fórmulas que, né, que às vezes não aceitam uma, distende uma, outra dá constipação. Então, assim, se tem essa mãe, tudo bem. Mas se for uma mãe em aleitamento materno exclusivo, um bebê que está em aleitamento materno, e a mãe começa uma cólica muito cedo, você fica com um olhar mais reservado. E aquela cólica também, um bebê que passou daqueles 3, 4 meses, e ele chega com 5 meses e começa a evoluir com cólica. Também. Mas você está entre aquele bebê que começa aquela cólica com 1 mês de idade, né? No final do dia. No final do dia, né? Então, é realmente uma imaturidade do sistema digestivo. São motilidades acentuadas, uma microbiota se formando. Então, isso também aumenta mais a motilidade, diminui um pouco mais. E essa questão do eixo intestino-cérebro também, né? Então, entra toda nessa questão de maturidade do sistema digestivo. Mas, realmente, descrito na literatura e o que a gente vê na clínica, sim, eu acho que é o que mais deixa os pais angustiados, né? Essa questão da cólica do lactente, né? E como é que a gente... eu vejo muito e, às vezes, assim... Eu fico pensando também que às vezes, os pais já estão cansados, exaustos, né? Porque vai aparecer lá pela 3ª semana. Já está 3 semanas sem dormir, não sabe o que fazer com aquela criança. A criança não fala e chora no final do dia. Então, para mim, é uma questão muito angustiante mesmo como pediatra, porque a gente sabe que vai passar, mas até passar, eu acho que é uma vivência, assim, para alguns pais um pouco traumática. E aí, assim, como é que eu posso, como pediatra ou como mãe, diferenciar uma cólica que está indo bem, que... isso aqui é do lactente mesmo, ou uma cólica que já está fugindo do esperado, que eu tenha que pensar num diagnóstico diferencial. Como é que eu poderia ver isso? Então, lembrar assim, a cólica do lactente, mesmo que ela não tenha um padrão patológico, é uma cólica que o bebê tem choros, né, intensos. Certo. Então, dentre aquela regra dos 3, sim, que leva em consideração e que é o pilar, é o choro intenso. Aquela duração de 3 horas, tem bebês que têm choro intenso por 1 hora. Sim. É considerado a cólica e ela é bem mais valorizada do que a duração do bebê que fica choramingando 3 horas por dia. Certo. Né? Então, é o choro. Tá. Né? E aí, como que a gente vai acalmar esses pais? Porque, realmente, assim, esperar. Certo. Né? A gente tem a questão dos probióticos, que tem estudos provados que eles têm ação. E lembrar, assim, quando você passa os probióticos para o bebê, que são medicações que têm que ser usadas todos os dias, a longo prazo. Não é se vai ter ou não. Entendi. Né? Você já está melhorando ali a microbiota, ou seja, você já está tirando um fator a menos para piorar a situação do bebê, né? Mas o que a gente vê nos probióticos, o que está provado é que ele não diminui a intensidade, ele diminui o tempo de episódio. Ele não é um analgésico. Não é um analgésico. Entendi. Ele diminui o tempo de episódio. Então, assim, é porque meu primeiro bebê não tomou o probiótico e eu teve muita cólica, o segundo bebê eu já comecei a dar. Mas ele está tendo. Não, ele está tendo, ele vai ter. Né? Mas ele diminui o tempo do episódio. Entendi. Se tiver que aparecer, vai aparecer. Né? Então, realmente, assim, não está descrito que os analgésicos são usados, mas tem bebês que têm cólicas intensas, né? E a gente precisa usar. E a gente já tem provado isso da relação dos bebês que têm uma sensibilidade ao choro e aos opioides muito maior do que os bebês que não têm cólica. Por isso que vale a pena, em bebês que têm uma cólica muito intensa, usar a medicação.
O probiótico, no caso, todos os bebês, ele é uma medicação de prevenção, né? E os sintomáticos. E a gente entra com a massagem, né? Com a bicicletinha. E aí, assim, qual o fator, né? Como você perguntou, assim, que a gente começa a ver com essas cólicas. Então, assim, se a gente falar que o choro ficou mais intenso, a irritabilidade, né? Isso aí não é um fator. Tem bebês que têm cólicas mesmo e choram muito, né? Por isso que a regurgitação não é tão angustiante, porque o bebê não chora, ele só chora se ele tiver uma esofagite, né? Então, e aquilo você consegue resolver, né? Quando você dá a medicação em 5, 7 dias, você consegue ver uma resolução. A cólica é mais complicada, né? E os pais já ficam ansiosos, criam uma ansiedade, começa a dar 5 horas da tarde, começa a anoitecer, né? Arrepia. Será que vai chegar a cólica? Mas, assim, entra mais uma vez a questão do ganho de peso, né? Se é um bebê que está indo bem, que tem um ganho de peso bom, mama bem, passou a cólica, ele mama, ele relaxa, ele tem um ganho de peso bom, ele não tem outros sintomas ao redor, né? Que seja uma constipação, que seja uma hematoquesia, que é sangramento nas fezes, porque já que ele está com tanta cólica, será que ele não está fazendo uma colite alérgica? Né? Então, isso confunde muito, porque isso é uma questão que o gastro, às vezes, deixa um intervalo mais tempo passar e, na verdade, quando você fecha o diagnóstico, você olha para trás, não era uma alergia. Mas existem cólicas do lactente funcionais, que são as cólicas que não são doenças, que dependem da maturidade no intestino, que elas são muito intensas. Né? E se não tiver nenhum sinal de alarme, né, como um sangramento, como um muco, né, mais intenso nas fezes, como uma perda de peso ou uma curva, um ganho de peso não tão esperado de um mês para o outro, porque a gente está falando de lactente, que tem um ganho, né, de peso muito acelerado de um mês para o outro. Então, você acaba ficando com o diagnóstico da cólica mais intensa, né? E aí, depois você percebe que não, ele não tem sangramento, ainda não, né? Ele ainda não tem uma perda de peso, mas realmente, será que isso aí não é uma colite alérgica? Uma colite, né, alérgica induzida pela proteína do leite de vaca? Então, eu acho que quando você tem uma cólica do lactente, que talvez eu vou pagar para ver a perda ponderal, né? Eu vou pagar para ver uma hematoquesia, ou eu estou vendo que eu estou tendo uma cólica muito intensa, que isso pode ser uma colite alérgica, né? Uma colite induzida pela proteína do leite de vaca, e vale a pena começar a fazer o teste de exclusão. E aí entra o diagnóstico do teste de exclusão. Né? Que é o que é mais provável que seja. Você considerando que você está tratando de um lactente não tão jovem. Porque aquilo que a gente falou, que se você pega... que, na verdade, é um recém-nascido, né? Uma cólica que começa com um bebê de 2 semanas, você vai investigar outra coisa. Né? Então, ele com uma cólica com 2, 3 semanas... Ele já não é nem lactente ainda. Então, ele já não entra na funcional. Então, já é aquilo que a gente falou lá atrás. Já é um sinal de alerta. Né? Então, essa precoce já me acende precoce já é um sinal de alerta. Inclusive, para colite alérgica. Ah, é? Sim. Para colite alérgica, sim. Então, é uma coisa que já chama atenção, né? Mas a cólica mais intensa, sem nenhum outro desses sintomas, né, que eu citei, se ela for muito intensa, talvez valha a pena você fazer o diagnóstico diferencial com a colite alérgica. E aí, entrando nessa seara de alergia, eu posso ter uma colite alérgica de uma mãe que está exclusivamente alimentando pelo seio materno, ou necessariamente eu tenho que ter tido uma exposição daquele recém-nascido para uma fórmula, e daí em algum momento ele tomou um copinho de fórmula, e aí depois ele vai manifestar? Como é que funciona? Você pode ter a alergia, proteína do leite de vaca, a colite induzida
por proteína do leite de vaca, a proctocolite, né, a esofagite, você pode ter em aleitamento materno exclusivo. Tá. Né? Agora, as crianças que têm contato com a fórmula, ou lá no começo, né, porque a mãe naqueles 3 primeiros dias, o colostro, né, não desce, até descer o leite maduro, teve um contato com a fórmula, elas foram sensibilizadas. Tá. Então, é mais fácil, né? Mas existe, sim, a alergia à proteína do leite de vaca em aleitamento materno exclusivo, sem contato com fórmula. E aí, então, você falou que o que chama atenção, às vezes, uma cólica mais intensa, que começa mais precocemente. E aí, quais outros sinais eu poderia pensar que essa cólica aí já não é uma cólica funcional e eu estou começando já a desconfiar que é uma alergia à proteína e aí tem mais o que, assim, de sintomas? Além da cólica intensa, a gente pode ter uma constipação, que não é característica desses bebês, né? Então, tanto que a constipação antes dos 6 meses de idade, a gente sempre tem que ter um olhar diferenciado para uma constipação patológica, né? Uma constipação que não seja uma constipação crônica funcional, uma coisa mais orgânica, né? Até pensando agora que você falou, às vezes a gente fala para a mãe, você pode ficar no leite materno, você pode ficar até uns 5, 7 dias, mas se o cocô vier semilíquido, bonitinho, tá tudo bem. Isso. Como é que eu configuro, então, essa constipação? A do leite materno, porque existe a questão desse período, né, que a gente pode ter com os bebês que são exclusivamente amamentados, né, ao seio, eles podem ter esse período maior de evacuação, certo, né? Mas aí as evacuações quando saem elas são líquidas, né? Tá. São as evacuações do leite materno que ela mesma consegue reconhecer. Que né? mela até atrás aqui. Ó. É isso. Já quando a constipação, quando ela está relacionada, essa colite, com a alergia, ela pode vir sob a forma de diarreia, muco, sangramento, que é a hematoquesia, e pode ser a hematoquesia com os raios mesmo de sangue, a gente pode ver sangramento vivo na fralda. Sim. Aí a gente já caracteriza mais a proctite alérgica. Então, dependendo de como a gente tiver o sangramento, a gente consegue diferenciar mais, né? Se é uma colite, se é uma proctocolite, se é só uma proctite. Tem bebês que só sangram, né? Então, tem a dor, então é uma cólica com um sangramento, né? Essa cólica com a constipação, que aí, se tiver só em aleitamento materno, que a gente vai observar, mas aí é a consistência das fezes, né? Ou a mudança das características das fezes, né? Com muito, muito, muito líquido, não sai nem os grumos, né? Que costuma sair no aleitamento materno, ficam os grumos. Ou a questão do muco, ou a questão do sangue, que é o que elas conseguem valorizar mais também. E faz diferença nesse sentido eu diferenciar, eu saber se a IgE é mediada ou não IgE é mediada, ou não vai fazer diferença nenhuma na hora da condução ali? Bom, é assim, faz diferença, muita diferença no seu diagnóstico. Certo. Né? O tratamento vai ser o mesmo, Tá. Mas faz diferença no diagnóstico. Então, quando você tem alergia à proteína do leite de vaca, você tem 2 tipos de alergia à proteína. A gente fala alergia à proteína do leite de vaca porque a gente está falando alergia à proteína do leite de vaca, certo. Mas quando a gente fala alergias alimentares, né? Então, você tem as alergias IgE mediadas, que ela vem por uma via, né, de anticorpos, que é quando você consome a proteína, né, a mãe, o bebê, não há um reconhecimento dessa proteína como uma proteína boa para aquele organismo, teoricamente falando assim, né, pra gente. E os IgEs fazem as reações IgE mediadas, né? Eles que vão reconhecer aquela proteína como uma proteína que não é boa para o organismo e eles vão fazer reações IgE mediadas, que são reações rápidas e do tipo sistêmicas, né? Então podem ser simples placas na pele, né? Placas avermelhadas, placas mais tipo de urticárias, edema palpebral, edema labial,
prurido. Sintoma respiratório pode dar? Sintomas respiratórios, né? Até o edema de glote. Né? Então, são reações rápidas, e que a gente chama são reações IgE imediatas, são reações rápidas e sistêmicas. Certo. A alergia à proteína do leite de vaca, ela vai por uma outra via. A alergia... A não IgE mediada. A não IgE mediada, que Tá. é a gastrointestinal. Tá. A pessoa consome, né? O bebê, a criança consome a proteína do leite de vaca. Não há esse reconhecimento dos IgEs. Não há. Então, ele não reconhece, não faz esses sintomas. E aí, os sintomas, eles vão ser gastrointestinais. Dependendo de onde ele faz mais esse reconhecimento, ele faz esse sintoma. Então, tem crianças que consomem e fazem os vômitos, né? Tem crianças que consomem, fazem a gastroenteropatia eosinofílica. Quem vai fazer o reconhecimento dessa proteína? São os anticorpos celulares. Né? São os linfócitos, os eosinófilos que estão aonde? Na mucosa do sistema gastrointestinal. Então, tem crianças que fazem o reconhecimento e fazem esses sintomas na mucosa do reto, na mucosa reto-anal. Então, faz a proctite alérgica. Então, ela não tem nenhuma sintomatologia. Ela não tem vômitos, ela não tem refluxo, ela não tem uma dor abdominal e sangra. Então, ela tem a proctite alérgica. Olha só. Então, dependendo de onde ela vai, isso não quer dizer que ela vai fazer sintoma em todos os lugares. Então, ela tem alergia à proteína do leite de vaca do tipo 2, que é a não IgE mediada. E quando ela consome leite, ela vai fazer qualquer reação. Ela vai vomitar, ela vai ter diarreia, ela vai ter distensão. Não. São sintomas distintos. Entendi. Cada criança faz um sintoma, né? E o mais comum na faixa etária do lactente mesmo é a colite e a proctocolite. Entendi. Né? Então, e a gente tem as reações mistas. A gente tem a alergia à proteína do leite de vaca mista, que a criança consome, faz reação rápida, do tipo 1, né? E após algumas horas, até 2 dias, ela faz as reações mais tardias. Só para complicar. Só para complicar. Né? E o diagnóstico da IgE mediada, ele é mais fácil, porque você consegue fazer a dosagem de IgE para os alimentos que você suspeita, né? As não IgE mediadas, o diagnóstico é um diagnóstico mais empírico. Entendi. É pela sintomatologia e você ter a suspeita e você fazer a dieta de exclusão. E o mais importante, que a mãe que chega com uma angústia para você, ela já vem encaminhada, né? Então, já tá com... Ela vem, assim, com toda a esperança, né? Sim. E você explicar para ela que, naquele momento, aquele diagnóstico que você fez e aquela exclusão da dieta, ali, naquele primeiro momento, ela não está diagnosticada. Ali não é um tratamento para o diagnóstico. Ali a gente está começando a fazer um diagnóstico. Porque naquele momento que você suspeita, que você faz a retirada, a exclusão do alérgeno da dieta, você está começando o seu diagnóstico. É aí que você vai começar a fechar um diagnóstico, que você tem que esperar a desensibilização por volta de 4 a 6 semanas. Já está provado hoje, tem vários estudos que você pode esperar até 8 semanas. Nossa. Para haver essa desensibilização e iniciar a remissão dos sintomas. Então, ela sai dali, naquele primeiro momento... Frustrada. Porque ali não é exatamente o diagnóstico, né? A gente fala, olha, esse tratamento que eu estou passando, essa exclusão da dieta, não é o seu tratamento definitivo. Aqui, nós vamos iniciar o seu diagnóstico, que a gente pode fechar entre 4 a 6 semanas. Sim, dependendo de como essa criança evolui. E uma criança que tem alergia à proteína de leite de vaca, ela pode não ter depois de um determinado momento? Ela se cura ou vai ser o resto da vida uma alérgica? Sim, sim. Sim, a cura. Né? Certo. Então, como não há, mas é uma pequena porcentagem. Sim. Né? Então, hoje sabe-se que antigamente eram aquelas crianças com 5, 6 anos, 7 anos, a gente já fechava o diagnóstico do paciente alérgico. Se você desensibilizou ele a cada ano e ele não criou a tolerância,
né? Que a intolerância, quando a gente fala tolerância à proteína, a gente está falando de intolerância à A lactose ou à lactose. proteína, né? A gente está falando dele criar, o organismo dele criar a tolerância àquela proteína. A gente já fechava o diagnóstico de um paciente alérgico à proteína do leite de vaca. Pronto, Certo. ele é alérgico, acabou. Não, hoje a gente sabe que a gente tem um período maior para ver essa desensibilização. Mas sim, há uma estimativa de cura, né? Você retira, você quando faz essa exclusão da proteína, você está iniciando um diagnóstico que você já está iniciando o tratamento. Certo. E ela volta depois de 4, 6 semanas, até 8 semanas. Se ela tiver a remissão dos sintomas, você então já tem um início do diagnóstico. Então, você tem que fazer o teste de provocação, que é você fazer o quê? Colocar a proteína novamente na dieta ou da mãe. Lembrar que o paciente que faz a alergia à proteína do leite de vaca em aleitamento materno, ele continua no aleitamento materno exclusivo. Isso ia ser minha pergunta. Isso. Quem faz a dieta é a mãe. Certo. Né? E aí ele continua em aleitamento materno exclusivo, porque aquela proteína, ela veio da dieta da mãe. Né? Então, ela continua no aleitamento materno, o bebê, e a mãe inicia a dieta. Né? Se for em fórmula, a gente inicia as fórmulas. E hipoalergênicas. Certo. E de 4 a 6 semanas até 8, a gente faz o teste de provocação oral. Que é o quê? Você incluir novamente a proteína na dieta da criança. Para ver se os sintomas voltam. E aí é que você fecha o diagnóstico. E aí é que a gente fecha o diagnóstico. Então, eu acho que é importante, né, toda essa trajetória, porque às vezes as pessoas vêm com a expectativa de que necessariamente vai fazer um exame e vai ter o diagnóstico. E, na verdade, vai depender de muitas coisas, né? Exames só para as IgEs mediadas. Ótimo. Que a gente só consegue fechar o diagnóstico com exames com a IgE mediada. Entendi. Né? E se você pede a dosagem de IgE. Para os pacientes que não têm IgE mediada, você vai dosar e vai dar todos os IgEs que você pedir, eles vão dar negativos. Certo. Ela não faz reação IgE. E isso não exclui o diagnóstico. Entendi. Né? Então, na verdade, não se pede. Eu achei... Não, eu tô pensando porque acho que dá para fazer umas 10 horas de conversa só com cada tópico das coisas de gastro. Agora vamos entrar só a dieta, agora vamos entrar só com as fórmulas. Né? Vou falar só da fórmula, só do leite materno. E você acha que tem alguma medida que a gente, como profissional que não é especialista, a gente pode ter para evitar esse excesso de diagnóstico equivocado e de restrição de dieta das mães que sofrem, das crianças que sofrem? Você acha que sempre tem que encaminhar para o gastro? É porque, assim, eu vejo da seguinte maneira. Todas essas questões funcionais que podem ser umas questões patológicas e que podem ser alergia à proteína do leite de vaca, dentre as questões patológicas, inclusive até o refluxo, quando ele descompensa e vira a doença do refluxo, quem sabe não é um diagnóstico diferencial também, alergia à proteína do leite de vaca. A gente entende que a criança, assim, se você fica com um diagnóstico mais tardio, quando você segura um pouco mais, mas também quando você faz um diagnóstico muito precoce, você perde esse parâmetro, a abordagem terapêutica nutricional. Então, eu sempre falo assim, é um bebê com colite. Na hora que você muda a fórmula, no caso de bebês com fórmula, para uma fórmula hipoalergênica, você está dando uma proteína extensamente hidrolisada, fórmulas sem lactose. Então, aquilo dá um descanso para o trato gastrointestinal. E aí você tem uma falsa melhora. Entendi. Então, você fica realmente... né? Será que não é? Então, por isso a importância do teste de provocação também. E aí vem a questão do pediatra, né? O quanto que a gente deve encaminhar. Eu acho assim, que se você tiver uns casos muito complicados, né? Que realmente demande mais essa manipulação de fórmulas, essa questão de dieta de exclusão para a mãe, medicações, inibidores de bomba de prótons. Eu acho que foi um lactente muito jovem,
eu acho que vale a pena esse apoio, né? Esse apoio, exatamente. Entendi. Mas eu acho que todo pediatra, né, tem que ter essa visão, assim, a hora de encaminhar. Certo. Né? Porque eu já peguei também muito paciente que eu recebi, na primeira vez que eu recebi, eu já dei alta, né? Então, assim, e tem muitos pacientes que chegaram de maneira mais tardia também, certo. Né? Eu acho que, assim, acho que tem que ter esse olhar de, realmente, assim, a gente tem uma cólica funcional mais intensa, mas começar a olhar para esses sintomas que estão ao redor. Certo. Né? Você há de convir, assim, que uma constipação num bebê mais jovem já não é um sinal tão fisiológico. Saber diferenciar a constipação do intervalo das evacuações dos bebês que estão em aleitamento materno exclusivo. Saber diferenciar que o aleitamento materno exclusivo não é a mesma coisa que fórmula. Uhum. Então, o bebê que mama fórmula, ele não pode ter um intervalo de evacuação de até 7 dias, certo. Que nem um bebê que está só no aleitamento materno exclusivo. Então, essas coisas tem que ter esse olhar. Certo. Né? Um sangramento retal, um muco nas fezes, né? Então, eu acho que são sintomas que, se sair um pouquinho dali, mesmo tendo um bebê mais irritado, um bebê mais choroso, um bebê mais regurgitador, ele sair um pouco daquele do habitual. Do habitual. E outra coisa, o pediatra é aquela pessoa que está o tempo todo lidando com a curvinha, né? Uhum. O bebê está indo todo mês lá, é ele que marca, é ele que vê. Eu acho que se você tiver um achatamento mais da curva, nos primeiros meses não ganhar aquele ganho, né? Tipo, ter aquele ganho esperado de 25 a 30, né? De 20 a 25, dependendo do, né? Uhum. do trimestre do bebê. Eu acho que isso é uma coisa que chama atenção. Certo. Né? Então, eu acho que isso é um olhar que você tem que ter mais diferenciado. E quando você olha todas as patologias que são funcionais, parece que o padrão ouro, assim, para você ter um olhar diferenciado para o patológico, é o ganho ponderal. Legal. Né? Então, acho que é isso. Acho que é o ganho ponderal. Porque a irritabilidade, a gente tem bebês que têm cólicas que são... Você não pode tocar no bebê. Né? Então, eu acho que isso nem... mas o bebê se acalma depois de 3 horas. Dormiu bem e ficou tão cansado que desmaiou. Do estresse que desmaiou. Então, isso não aconteceria num bebê que a cólica não fosse uma cólica funcional. Certo. Por mais intensa que fosse. Ele ia isso passar a madrugada chorando, né? Ele ia ficar exausto, né? Sim. Ele ia dormir, mas de madrugada começava tudo de novo. É verdade. A gente começa com um ciclo de novo. E é de manhã, né? Então, e não tem um horário, Não né? tem um horário. Entendi. Exatamente. Poxa, eu adorei. Eu queria ficar aqui perguntando mais muitas coisas, porque é uma aula. Queria te agradecer. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Você tem Instagram, rede social, ou não trabalha com isso? A minha rede social é da Pé de Moleque. Eu faço usufruto da rede social da Pé de Moleque. Eu atendo na clínica Pé de Moleque, todo mundo conhece a clínica Pé de Moleque. Então, os meus atendimentos são lá. Legal. Não tem redes sociais? Uma rede social, uma rede social que é pessoal. Então, deixa as dúvidas na caixinha que a gente encaminha para Ana. Sim, mas pode ter certeza que eu respondo. Legal, obrigada demais. Obrigada, adorei a conversa. Foi um prazer. Eu que foi agradeço. Para você que ficou até o final, deixe aqui seu comentário, curta, divulgue essa conversa para que as informações possam chegar a mais pessoas. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está aqui. Muito obrigada.